A paz do Senhor, meus irmãos, Shalom Adonai. Mais uma vez estamos aqui reunidos vamos dar início a essa nossa aula. Nós passaremos algumas semanas juntos estudando a palavra do Senhor nesse seminário teológico que tive a honra, o privilégio, o prazer de ser convidado para ministrar essa matéria. Eu quero agradecer a Deus pela vida da nossa diretora do IBAD, Ana Deise, a vida do nosso pastor Celso Brasil, pela honra, né, e por ter me convidado para tamanha responsabilidade. Eu agradeço pela confiança também e quero continuar incentivando os irmãos a permanecer estudando nesse seminário, nosso seminário de IBAD, porque é um seminário muito rico, ele é muito de muito valor, porque a vida do cristão, ele tem que ter estudo, tem que ter aprofundamento, tem que ter dedicação, isso tudo nós sabemos. Mas esse seminário do nosso IBAD Núcleo aqui em Niterói, são aulas, são 24 livros, com professores diferentes, matérias diferentes. Os livros são muito bem escritos, com pessoas muito bem preparadas. Então, são livros que você vai estudar durante o seminário, durante esse período, são 2 anos, 24 livros. E quando você terminar, você ainda tem fonte de pesquisa. Aí é maravilhoso você ter fonte de pesquisa. Você vai concluir a sua biblioteca. São 24 livros. E eu aconselho todos vocês a permanecerem nesse seminário. Sabemos que não é fácil você permanecer, sempre acontece, sempre tem um imprevisto ou outro, mas Deus vai nos dando graça para permanecermos. E nesse momento que estamos aqui, nós estamos nessa videoaula, digamos, de videoaula, por conta da pandemia, que não podemos nos reunir lá no templo, na nossa matriz, mas estou aqui ministrando essa aula para os irmãos e o Espírito Santo certamente estará falando com cada um dos irmãos e já está falando com cada um dos irmãos. Então continuem ligados, continuem prestando bastante atenção, que tem coisa muito interessante para compartilhar com os irmãos. Hoje essa aula inaugural, essa primeira aula, ela vai ser uma aula bem para nós sabermos de que nós vamos falar, qual vai ser esse personagem bíblico que nós vamos falar. Inicialmente eu não vou falar para vocês de que se trata, mas à medida que eu for falando, vocês logo descobrirão de quem vou falar, de quem é o personagem bíblico e também de quem é a matéria que será ministrada. Eu posso inicialmente falando, eu vou descrever algumas características físicas dele. Ele é um homem baixo, de baixa estatura, um pouco roliço. Era um homem que tinha um pouco estrábico. Essas pesquisas, né, essa descrição, segundo os historiadores, a grande maioria deles é calvo e também tinha olhos castanhos e alguns historiadores defendem que ele tinha olho azul. Mas olho castanho e olho azul não faz tanta diferença assim. Era um homem muito inteligente, foi muito bem estudado de uma família rica, teve condições de estudar e estudar com os melhores, dupla cidadania, judeu e romano, e também mais tarde nós vamos falar o porquê que ele tinha essa dupla cidadania. Tinha um nome romano e tinha um nome judeu também. E se eu falar o nome, vocês já vão saber logo quem é. Mas vamos falar mais um pouquinho, vamos descrever. Só eu falar na cidade onde ele nasceu, você já acabou o nosso mistério, né? Só eu falar a cidade já acabou. Eu vou deixar a cidade para mais um pouquinho, mais à frente um pouquinho. Estão sabendo de que eu estou falando? Eu acho que sim, né? É muito claro isso aí. Nasceu na cidade que a cidade dele era uma cidade universitária, ficava próxima à costa do Nordeste, ali do Mar Mediterrâneo. Ele é nascido, cidadão romano, ele era um judeu por dispersão. O que é um judeu por dispersão? É um judeu mas ele é criado numa outra nação. Exemplo, um judeu que é nascido lá e é criado aqui no Brasil. Então, o judeu criado aqui no Brasil é dispersão, porque é criado em uma outra cidade. Ok? Ele é um israelita. Foi descendente da tribo de Benjamim, foi circuncidado, inclusive como mandava a lei, membro do partido dos fariseus,
A infância e a adolescência dele tem algumas divergências de opiniões entre os historiadores. Alguns defendem que a infância e a adolescência dele tem sido em Tarso, indo apenas que ele foi apenas durante a sua adolescência para Jerusalém. Outros defendem que ele foi para Jerusalém bem pequeno. Nesse caso, teria passado a sua infância longe de Tarso. Então, uns defendem que foi para Tarso, mas muito jovem, outros não, mas enfim, ele era muito jovem para ter ido para a cidade. O seu nascimento até o seu aparecimento, ele estava em Jerusalém. E no início da sua vida, tem algo assim que não é muito agradável de você falar, mas tem que ser dito. Esse homem ele não gostava do evangelho. Não gostava de quem pregasse o evangelho. Inclusive ele nasceu entre... Ele tinha diferença de idade de Jesus, uns 2, 3 anos assim. Esse homem que nós estamos falando, chega de suspense, você já sabe com quem nós estamos falando, Paulo de Tarso. Saulo ou Paulo não faz diferença, porque Saulo era o nome que ele tinha, é o nome romano, e Paulo foi, obviamente, o nome judeu. Tá bom? Então, Saulo ou Paulo são a mesma pessoa. Ele era um homem que ele não gostava, inicialmente ele não gostava de judeus, não gostava do povo de Deus. E a história dele é bem complicada nesse sentido, inicialmente, porque ele vivia na ignorância espiritual. Ele foi educado, crescido, porque a família dele é uma família rica, tinha posses. Então, naquele tempo, você só conseguia dar estudo, só conseguia ter acesso a estudo às pessoas que eram ricas. E ele era um desses casos. E ele estudou aos pés de Gamaliel, do grande Gamaliel. Gamaliel era um instrutor, era um professor, que era uma pessoa que tinha um pensamento muito à frente do seu tempo. E foi o grande instrutor dele. E o Saulo na época, ele estudava com ele, aos pés dele tinha total conhecimento. O Paulo, ele tinha, além de ter sua dupla cidadania, ele foi criado, educado para não gostar dos servos de Jesus, os seguidores de Jesus, porque eles achavam que a sua lei farisaica era a melhor. Eles achavam que tudo que eles pregavam, as leis, os costumes, eram coisas melhores. Na verdade, não eram. Eles estavam enganados. Mas ele foi descobrir isso há bastante tempo depois. Ele era uma das pessoas, um dos observadores da lei, porque ele se criou assim por ser um jovem muito inteligente, muito dinâmico. Ele conseguia aprender sobre as instruções da lei muito mais rápido do que um cidadão comum. Já tinha certamente algo diferente, Deus já tinha colocado nele algo diferente, já era uma pessoa diferente, mas ele, infelizmente, ele estava sendo conduzido para um lado onde não edificava, né, a vida dele. Essa dupla cidadania que ele tinha, ele herdou pelo seu pai, porque o seu pai havia ganho, comprado ou conquistado essa cidadania. Porque essa cidadania romana, o seu pai, ele conquistou certamente, ou você comprava por uma soma muito grande financeira, ou então você tinha que fazer algo muito grande, algo para o governo, a ponto de você merecer receber essa cidadania. E essa questão está descrita em Atos 22, 28 mais ou menos. Ele deve ter prestado algum serviço muito relevante para o governo. E essa cidadania, mais tarde, ele precisou usar quando ele ficou diante de César para ser julgado. Lá na frente, nós vamos também falar sobre isso. Quando Estevão foi apedrejado, antes um pouquinho de Estevão ser apedrejado, nós vamos lembrar que, paralelo ao estudo de Paulo, paralelo aos ensinamentos que ele recebia, tinha pessoas que estavam recebendo um movimento muito estranho de um tal de Jesus.
Para eles, o Jesus era um opositor às suas leis, aos seus costumes, era um transgressor. Eles ouviam falar nesse Jesus e as pessoas mais, enquanto mais ouviam falar de Jesus, estavam mais propensas a seguir esse evangelho. E Estevão foi uma dessas pessoas que, seguindo Jesus, ele resolveu mudar a trajetória da sua vida. E Paulo, insatisfeito com isso, já tinha uma raiva muito grande dos seguidores desse tal de Jesus. E Jesus foi quase contemporâneo dele, quase da mesma época. E nessa questão de poder perseguir Jesus e acabar com o cristianismo, os seguidores de Jesus, ele se depara com uma situação. Ele recebeu autorização para poder perseguir e matar os cristãos, porque eles entendiam que os cristãos eles eram seus opositores, claro, mas eles faziam um barulho muito grande e tiravam as pessoas, colocavam em dúvida todas as leis, todos os ensinamentos que eles tinham, recebiam e eles passavam para frente. Então, o cristão não era bem visto. Isso não é diferente dos dias de hoje. Né? Os dias de hoje nós sabemos que o cristão ele é aceito até, mas ele não é bem visto, porque as pessoas nos chamam de fanáticos, de pessoas presas ao passado, de acham que nós adoramos coisas que nós não vemos, enfim, nós temos uma série de classificações onde não são boas para a gente. Mas nós sabemos que nós queremos um Deus vivo. E ele, o povo sabe quando eles precisam clamar a um Deus, quando eles estão enfermos, quando eles estão necessitados, eles recorrem ao nosso Deus. Aquele Deus que eles sempre falam mal. É isso? Então, meus irmãos,